Pronto. Pronto, agora tá gravando. Vamos lá. O nosso primeiro assunto do segundo trimestre vai ser algo não muito diferente do que a gente já viu, tá? Que é a dissertação, novamente, dissertação expositiva e argumentativa, tá bom? Ah, professora, de novo esse assunto? Sim, de novo. Por quê? Porque faz parte da grade de conteúdos, tá? Que a DEPA manda e a gente tem a finalidade de tornar vocês pessoas preparadas para escrever, né, gente? Escrever de forma adequada, escrever de forma segura, porque embora vocês, quem aí é do colégio militar desde o 6º ano, sabe que vocês escrevem bastante, né? Tem sempre as produções textuais, mas, Português. né? Porém, mesmo assim, vocês ainda chegam no ensino médio com muita dificuldade de escrever, né? Alguns alunos ainda chegam com essa habilidade carente, tá? Então, por conta disso, a escola ela quer preparar vocês para que vocês não fiquem pelo meio do caminho, tá bom? Então, por exemplo, aquele aluno que já desenvolveu uma habilidade escrita lá no 9º ano, ele só tende a melhorar o quê? O vocabulário. Mas aquele aluno que ainda não adquiriu a habilidade escritora, o que que ele vai fazer? Ele ainda tem mais 3 anos para melhorar. Meu filho, ele ainda tem mais 3 anos para melhorar, entendeu? Essa habilidade. Então, vai ser comum nós trabalharmos esse assunto durante o ano inteiro. O que nós vamos fazer é o quê? É você, né, principalmente é o aluno, tentar se esforçar ainda mais. Você viu, por exemplo, que você não foi tão bem no primeiro trimestre nas produções textuais, agora é a hora de melhorar, entendeu? Pega mais algumas outras dicas, esclarece, faz as perguntas, né, necessárias e vai escrever. Começa a fazer leituras também, isso é muito importante, tá? Então, basicamente, nós vamos ver dissertação. Professora, a senhora começou a gravar? Comecei, acho que sim. Tá. Obrigada, meu amor. Então, vocês têm essa mais uma oportunidade, tá, gente? E vão ter até o final do ensino médio, ok? O menino tá bagunçando tudo aqui. Pra lá. Bom dia, professora. Bom Consegui dia, entrar meu amor. já. Ai, que bom. Então, vamos lá. Eu tava dando problema porque eu não tava conseguindo, como é que se diz, Hum. copiar o seu. Ah, tu baixou o Zoom? Tem que baixar o Zoom. Sim, eu já tinha. É, eu já tinha. Ah, tá bom, mas agora deu certo, né? Que bom. Sim, senhora. Vamos lá. Dissertação. Ah, tá. Voltando. Agora foi. Eu coloquei aqui, porque nós vamos trabalhar os dois tipos, tá? A dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Nós já escrevemos textos expositivos, já escrevemos textos argumentativos. Vamos ver novamente, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco aqui a tela. Não. Deixa assim. Aqui você tem texto expositivo. O que o texto expositivo busca, né? Qual é a intenção dele, a finalidade dele? Apresenta os pontos de vista acerca de um assunto sem defender qualquer posição. O objetivo dele é informar. Então, o que o texto expositivo faz? Ele vai apresentar os pontos de vista acerca de um assunto, mas sem aquela pretensão de se posicionar diante daquele assunto com as suas próprias observações, tá? Então, por exemplo, a UNB, a Universidade de Brasília, quando ela vai fazer os vestibulares, ela mescla
um ano ela faz texto expositivo e outro ano ela faz texto argumentativo. Então, no texto expositivo, o que ela quer? Geralmente ela coloca lá um assunto pertinente e quer que você vá desenvolvendo o seu pensamento em relação aos tópicos que ela deu lá para ti. Porém, ela não quer que você faça, por exemplo, uma medida de intervenção. No texto expositivo, você vai fazer o quê? Você vai fazer a medida, a retomada somente, tá? E no argumentativo vai ser diferente. No argumentativo, você vai apresentar a defesa de uma opinião, tá? E aí você vai tentar convencer o seu leitor em relação àquele assunto colocado na banca, ok? Não sei por que está manchando. Deixa eu voltar aqui, pera lá. Vou interromper aqui rapidinho e retornar, tá? Eu vou fazer assim. Os alunos que estão manchando aí, professor. Oi? Os alunos que estão riscando aí. Ah, porque dá para eles riscarem, né? Meu filho, peraí, gente, que tem uma criança aqui de 2 anos e 4 meses que é um gênio em ficar mexendo nas coisas. Então, vamos aqui. Dissertação expositiva. Como ela se apresenta, qual o objetivo dela e o que você deve fazer quando estiver diante de uma dissertação expositiva, tá? Primeiro, ela é comum em provas de nível superior. Quando eu falo isso, geralmente concursos, tá? Concursos da Polícia Federal, concursos da Polícia Civil, concursos de órgãos públicos. Geralmente, eles vão trazer um texto para você fazer uma dissertação expositiva e geralmente eles chamam isso de estudo de caso ou problematização, tá bom? Ela é tecnicamente mais simples, por quê? Porque você vai ter que apenas desenvolver os tópicos que eles dão para você, tá? Só isso. Só que tem que ter cuidado com o conteúdo. Às vezes, eles colocam pegadinhas dentro do texto e eles querem, por exemplo, quando eles dão uma hipótese, uma situação hipotética, eles querem que você avalie, averigue aquela situação hipotética com base nas leis que gerem e que funcionam para resolver aquela situação, tá? Então, você tem que estar atento, principalmente, à banca para a qual você vai prestar o vestibular ou você vai prestar esse concurso. É muito bom, vocês são novinhos ainda, vocês vão fazer muito concurso ainda nessa vida, e aí vocês vão ter a oportunidade de estudar cada secretaria que administra aquele tipo de concurso. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, ela trabalha de um jeito, a Fundação CESP, ela trabalha de outro jeito. E aí você vai estudar e planejar também a tua forma de estudo para aquela fundação, né, que está produzindo o concurso, tá? Utilizar os termos fornecidos pela proposta. No texto expositivo, é muito importante você utilizar os termos que ele coloca lá em cima na proposta que ele dá. Não, parou. Tá bom? Fazer uma abordagem direta dos assuntos. No texto dissertativo expositivo, você não pode florear. Você tem que ir direto ao ponto, tá bom? Vai direto ao ponto. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ai. Você tem que ir direto ao ponto, porque é o que o texto pede. O texto expositivo, ele é muito claro, muito direto, muito objetivo, ok? Usualmente, o texto apresenta uma situação, um problema ou um estudo de caso, isso aí eu falei anteriormente, né? Continuando aqui. Por enquanto, alguma pergunta, pessoal?
Tô admitindo algumas pessoas, viu? Aqui, deve ser feita a retomada da situação na introdução do texto. Como é que você vai fazer um texto expositivo? Ele dá a situação problema, ele fala sobre o assunto que vai ser debatido, e aí você tem que fazer a retomada logo no início da redação, tá? Como é que você faz isso? Utilizando esses recursos aqui, tá? Na situação em tela, em que, parará, 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 ok? Aí outro, na situação apresentada, a X coisas, tarará, tarará. No caso, em proposta, o qual, aí você vai descrever. Se a situação, problema não for muito grande e você conseguir parafrasear, tu pode reconstruir o caso mencionado, tá? A situação mencionada, o problema mencionado, se ele não for muito grande, mas se for grande, aí tu vai fazer das 3 primeiras formas que eu passei aí, tá bom? Continuando. Cada parágrafo servirá para responder a um item da proposta, porque no texto dissertativo expositivo, ele sempre vai pedir tópicos, tá? E aí você vai utilizar cada parágrafo para responder esse item. Ah, professora, mas eu tenho 4 parágrafos e 7 itens que ele colocou na proposta. O que você vai fazer? Você vai utilizar a semântica. Vai perceber se nesses itens eles são correlacionados. Se for correlacionado, coloca 2 itens que têm a mesma relação naquele parágrafo. Não vai ter nenhum problema. Também é uma estratégia que a própria banca coloca só para ver se você tem essa habilidade. A conclusão desse texto deve ser somente a reafirmação das respostas já elencadas ao longo do texto. Então, você vai só reafirmar todas as respostas que você deu nos parágrafos que você falou sobre os itens da problemática, tá? Da dissertação expositiva. Aqui eu vou ter um exemplo de um parágrafo expositivo. Esse mesmo parágrafo eu coloquei lá no texto, na dissertação argumentativa. Nós vamos vê-lo, acho que na última parte, tá? Quando chegar nela, eu vou mostrar para vocês. Quero tirar isso daqui. Tirei. Olha, observa. Exemplo de parágrafo expositivo. Países mais avançados, tanto economicamente quanto politicamente, são denominados desenvolvidos ou primeiro mundo. Os critérios de classificação deles são dados segundo várias vertentes, entre elas o produto interno bruto, per capita, o nível de industrialização, a situação econômica e o índice de desenvolvimento humano. Você consegue perceber, só nesse parágrafo, qual é o assunto trabalhado, que é em relação aos países mais avançados economicamente e politicamente, e dá os 3 elementos mais importantes para que esse país seja desenvolvido economicamente e politicamente, né? Que é o PIB, o nível da industrialização e o desenvolvimento humano, tá? Vamos adiante. Meu filho... Só um instantinho, gente. Deixa eu só ver o que esse menino vai fazer aqui. Continuando. Pessoal, vou parar aqui na dissertação expositiva. Vocês têm alguma dúvida na dissertação expositiva? Para lá, filho. Alguém tem alguma pergunta? Professora, a senhora pode voltar só um slide, por favor, que eu estou copiando e eu não copio. Eu vou colocar no AVA. Ah, tá. Então tudo bem. Tá bom? Para vocês não precisarem copiar. Tá bom? Passando aqui para a dissertação argumentativa, tá? O texto dissertativo argumentativo é um texto opinativo que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Nele, a opinião é fundamentada com explicações e argumentos para formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. Isso aqui vocês já sabem, né? O texto dissertativo argumentativo vai ter que ter o quê? A tua opinião sobre aquele assunto, tá?
O que falta para alguns alunos, né, para alguns de vocês, é saber brincar com as palavras e também, logicamente, ter a leitura sobre aquele determinado assunto, certo? Dissertação argumentativa. Para se produzir um texto dissertativo, são necessárias algumas habilidades que estão ao alcance de todos, com certeza. Primeiro, conhecimento do assunto a ser abordado, habilidade com a língua escrita, boa organização semântica do texto, ou seja, organização coerente das ideias aplicadas à dissertação, bom embasamento das ideias sugeridas e boa fundamentação dos argumentos e provas, que foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Mas, professora, onde é que eu consigo isso? Gente, praticando, gente. Só você escrevendo. Tem que escrever. Aí, quando você começa a escrever, você vai pensar assim, mas o que eu vou escrever se eu não sei? Aí é o ponto. Então, se você não sabe, você tem que ler. Entendeu? Você não consegue escrever uma dissertação, qualquer texto, gente, se você não tiver embasamento teórico. E o embasamento teórico a gente só consegue lendo, tá? Por isso que às vezes eu falo assim, ou às vezes o aluno fala assim, professora, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso te dar o caminho, mas quando eu digo assim, escreve isso, escreve mais isso daqui, isso aqui também vai ser bom se tu colocar no teu texto. Se eu faço isso, eu estou escrevendo o teu texto. Eu não estou deixando você escrever, entendeu? Eu não estou deixando você pensar. Por isso que é perigoso demais eu querer fazer esse tipo de intromissão, tá? Deixa eu tirar esse negócio daqui. Não estou conseguindo. Deixa aí. Continuando. A redação deve apresentar o quê? Tema, tese, argumento, proposta de intervenção, né? E aqui eu coloquei outro argumentozinho. Você pode ter no seu texto até 3 argumentos, tá bom? Sem nenhum problema. Não mexa. É o meu filho que está aqui. Agora eu mexi aqui e ele foi, né? Agora ele não tá querendo ir mais, não. Agora. Professor, Oi, meu bem, pode falar. pode ter no máximo 3 argumentos e no mínimo 2, não é isso? Na verdade, a gente não fala assim, máximo 3 argumentos, porque eu já vi redações com 4 argumentos, entendeu? Formando 4 parágrafos de desenvolvimento e um de introdução e um de conclusão. Já vi isso. Mas a gente fala que é para vocês manterem uma linha, né? Mas o mínimo tem que ser 2. Não dá para fazer um argumento, uma redação com um argumento só. É muito fraca. Mínimo 2 argumentos e a gente fala máximo 3. Mas se você quiser fazer com 4, pode também. Alguém riscou aqui minha apresentação. Certo? Mas pode falar. Tudo bem? Posso continuar? Era só isso mesmo, professor. Obrigado. Tá bom. Vou continuar aqui. Gente, aqui eu coloquei o tema proposto de 2011 do Enem, tá? Que foi Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Aqui você consegue perceber que o tema dele são redes sociais, né? Muito bem. E que esse tema vem de um assunto, que é o quê? A tecnologia, tá? Muito aluno confundiu isso, rede social, com isso, tecnologia. E começou a falar sobre tecnologia e esqueceu que o assunto era rede social, tá? Então, cuidado, tem que ter cuidado. Eu vou passar um exemplo aqui, exemplificando aqui. Deixa eu ver onde é que ele tá. Tá aqui, me exemplificando. Depois eu volto lá, tá bom? Depois eu volto lá para cima. Observa.
tema proposto foi esse. Aí, o que a pessoa fez? Influência do celular, hackers e crimes cibernéticos, comércio via web, inclusão digital. Fugiu totalmente, embora eles estivessem no mesmo assunto, eles fugiram totalmente do tema. Deu para entender? Então, cuidado para vocês não serem fisgados nessa armadilha aqui, certo? Aí a pessoa fala assim, meu Deus, eu escrevi uma redação, estava tão boa, falei sobre o assunto e tudo. Aí vê lá fuga do tema. Por quê? Porque ele fugiu ao tema que era rede social, certo? Vou voltar lá porque eu não quero me perder aqui no assunto. Então, vamos adiante. Tema, vocês já sabem, né? O tema é aquele recorte que a universidade ou a banca que vai fazer o concurso escolhe para ser defendido. Às vezes, essa banca, ela coloca alguns textos no decorrer da própria prova para motivar você a escrever. Às vezes, ela coloca 2 ou 3 textos motivadores na própria proposta de redação. E às vezes ela coloca somente textos não verbais, né? Geralmente a pessoa pergunta assim para mim, professora, esses textos a gente pode copiá-los? Eles são realmente para a gente copiar, para a gente manter aquela linha de raciocínio? Não, gente. Eles são textos ali que vai fazer você permear ou ampliar a sua visão em relação ao tema, tá? Eles só servem para isso. Não é para você copiar nada. É só para você ter uma ideia de que você pode caminhar por aquele assunto de formas diferentes, tá? Continuando. Ô, professora, Pode falar. pode utilizar, tipo, dados estatísticos do texto motivador? Pode. Sim, se tiver alguma informação que a gente pode usar como argumento, mas não, tipo, copiar, mas pegar daquele texto e escrever de outra forma no texto. Pode. Assim pode. Tô deixando claro. O que é que não pode? É você tirar essa informação de lá e não ter nenhum argumento validativo para aquilo que você tirou. Aí o examinador ele vai ver que você só tirou porque você não tinha ideia e para aumentar a quantidade de linhas. E como ele é muito esperto, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquele recorte e vai ver se você tem, das suas próprias ideias, tem 7 linhas ou mais. Se tiver 7 linhas, ele ainda vai avaliar. Se não tiver, ele vai zerar a tua redação. Tá bom? Posso continuar? Olha quem tá aqui atrás de mim. Ai, meu filho. Não, não pode ir lá. Senta aqui. Pronto, senta aqui. Pronto, fica aqui. Fica aí. Ai, peraí, gente. Posso continuar? Vamos lá. Argumento. O que é o argumento? É a justificativa utilizada para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Certo? Então, na verdade, você vai ganhar a confiabilidade do teu examinador. Tá saindo áudio aí de alguém. Você vai ganhar a credibilidade, a confiabilidade do examinador a partir do teu argumento. Então, observa, aqui vocês têm formas de como fazer o argumento. Depoimentos, exemplos, citações, pesquisa, dados estatísticos, que alguém me perguntou, fatos comprováveis e alusões históricas, tá? Gente, alusões históricas é o que eles mais gostam. Porque, mas claro, né, gente, alusão histórica dentro de uma história plausível, né? Você não vai colocar qualquer coisa. Tem que ser algo que foi marco histórico mesmo, tá?
e que aquilo se alinha com o tema debatido, tá bom? Outra coisa, por exemplo, vocês têm, acabei de me lembrar, vocês têm um material desde o ano passado, primeiro ano, que nós passamos para vocês exemplos de depoimento, exemplos de parágrafo com depoimento, parágrafo com exemplificação, parágrafo com citação, parágrafo com pesquisa, com alusão, com fatos comprováveis, com dados estatísticos. Vocês têm esse material, tá? Então, é bom vocês recapitularem, pegarem esse conteúdo para vocês. E é bom sempre estar com ele à mão, porque aí vocês ficam sempre revendo e sempre recapitulando o assunto, tá certo? Então, o argumento, você tem esses recursos aqui, que, a meu ver, já são bastantes recursos, né, gente? É muito recurso aí. Então, dá para escrever muita coisa, certo? Continuando. Proposta de intervenção social. Viu lá no texto expositivo que não há proposta de intervenção e sim a retomada do assunto? Aqui vai haver a proposta de redação, de intervenção social, tá? É uma solução para o problema, ok? A proposta de intervenção precisa ser detalhada de modo a permitir ao leitor o julgamento sobre sua execuibilidade. Essa solução pode ser executada, sim ou não? De que forma? Com quem? A partir do quê? Tá? Com qual finalidade? Procure evitar propostas vagas, gerais, busque propostas concretas, específicas, consistentes com o desenvolvimento de suas ideias. Ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não, tá tudo bem? Agora eu vou passar aqui para um exemplo de tema. Como você pode pensar em desenvolver... Filho, virar para cá. Não. Como você pode desenvolver seu tema? Vamos lá. Aqui, ó. Quero tirar essa janela daqui, gente. Não consigo. Deixa aí. Meu filho, vai para lá. Parou. Aqui. Técnicas de construção de tema. Você pode transformar o tema em um questionamento e, ao longo do texto, tentar responder da melhor maneira possível a essa questão. Exemplo, o desmatamento na floresta amazônica. Aí você vai pensar. Questão abordada por você. A floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, sofre algum dano com a frequente prática do desmatamento em seu território? O que você precisa fazer para desenvolver o tema? Fazer perguntas para o tema. Pode falar. Isso seria a introdução, essa questão abordada? Não, aqui é como se você estivesse pensando no que você vai colocar no seu texto. Mas a gente bota no texto mesmo essa questão, em outras palavras, ou não? Com outras palavras, sim. Sim, tá? Aqui primeiro vai surgir a tempestade de ideias. Surgiu a tempestade de ideias, vai para o papel. Coloca no papel essas tempestades de ideias. O que vier, você vai escrevendo as tempestades e vê se elas se alinham entre elas. E aí você faz ali um resumão das tempestades e coloca no teu texto na introdução já. E por que eu falo assim? Porque na hora que tu estiver fazendo a tempestade de ideias, vai surgir a tua opinião sobre o assunto, entendeu? E quando essa opinião surgir, tu já construiu a tua tese. Tá? Outra técnica. Uma outra maneira de desenvolver o seu texto é expondo os contra-argumentos, ou seja, expondo as antíteses possíveis à sua tese. Então, você pensa numa tese, tem uma opinião, você tem uma opinião sobre esse assunto. E aí você vai pensar nos questionamentos que são contra a tua opinião. Então, aqui, tema eutanásia. A tese. A eutanásia realmente deve ser proibida, pois ninguém pode violar o direito à vida. Essa é a opinião dessa pessoa.
Aí ela vai pensar no contra-argumento, nas antíteses. Com a legalização da eutanásia, um hospital poderia estar se utilizando do espaço que um paciente desenganado está ocupando para atender a alguém que tem reais chances de sobrevivência? Quando ela faz isso, ela valida o pensamento dela. Tá? Então, é a partir da contrariedade, das antíteses, que ela vai defender o pensamento dela. Ok? Terceira técnica. Uma outra alternativa seria fazer uma relação entre causa e consequência para que assim se possa ir do início ao fim do problema. Olhá-lo como um todo e, com isso, construindo uma opinião. Exemplo, tema violência nas escolas públicas. A causa. Aí você, viu? É esse o tema? Vou ver as causas desse tema. E vou analisar também as consequências desse tema. O pouco incentivo aos esportes e às artes nas escolas por parte do governo. Consequência, os jovens passam muito tempo nas ruas em contato com armas e drogas. A partir da causa e da consequência apresentadas, você deverá desenvolver os seus argumentos em busca de uma solução possível e coerente para o problema. Tá? Até aqui, tranquilo, gente? Vou passar aqui para o próximo. Diga. Nada, não. Só estava falando Tá. que está tranquilo. Olha esse daqui. É o mesmo de lá, mas eu vou voltar porque eu queria fazer uma colocação. Tema, aquele tema lá de 2011. Olha como a pessoa pensou, avaliou o tema, tá? Ele viu aqui o tema, viver em rede social, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Aí, o que ele fez? Quais os pontos positivos e negativos da exposição da vida pessoal que hoje ocorrem devido aos avanços tecnológicos? Ele pensou isso para poder abordar o assunto, tá? Aí aqui, para abordar o tema proposto, o participante deveria abordar o uso das redes sociais, tais como Orkut, Twitter, Facebook, dentre outras, discutindo o problema da privacidade. Então, ele fez essa tempestade de ideias pensando nos pontos positivos que as redes sociais nos traz e os pontos negativos que ela nos traz também. Tá bom? Tranquilo? Aqui eu já falei com vocês, vamos à tese. Tese, ideia que o autor defende em seu texto. Aí eu tenho um exemplozinho aí. Assim, faz-se necessário um cuidado, uma cautelosa discussão, a fim de encarar essa nova realidade como uma proposta crítica e cidadã, para então desfrutarmos dos benefícios que a globalização dos meios de comunicação pode nos oferecer. Tá? Argumento. Isso aqui já vi com vocês. Vamos para a solução. Isso aqui já vi também. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Pessoal, então, vou finalizar nossa aula aqui, que eu já tinha visto com vocês a solução para o problema, né? A proposta de intervenção, meu filho aqui. A proposta de intervenção. Essa é a parte 1, tá? Na sexta-feira eu vou fazer outra live com vocês. Eu quero até a opinião de vocês. O que acontece? Na sexta-feira, de acordo com aquele quadro de horário que está no AVA, a minha aula com vocês vai ser às 7 horas da manhã. Porque eu não quero prejudicar os horários dos outros professores, entendeu? Mas, se não der para vocês às 7, eu posso conversar com o Major e ver se há possibilidade. Eu tenho que ver se tem alguma live na sexta-feira com alguém. Se não tiver, e se vocês também não têm, assim, chat com os professores, é bem complicado essa parte. Tem do Fagner, professora. Qual horário? É 8 às 9, eu acho. Pois é. Então, é melhor eu ficar no meu horário mesmo, porque... Não, professora, bota para 9 às 10 aí. Mas eu não sei se tem outra pessoa às 9 às 10. Tem alguém? Ainda não marcaram nada com a gente. A gente avisa Alguma coisa? se tiver.
com a gente não marcaram nada, não. Eu já tinha até feito o link. Tipo, coloca, tipo, 10 e... Não, pera. Com 10 horas, que aí dá tempo do professor Fagner acabar com tempo de intervalo. Não, 10 não. provavelmente. 9, Aqueles. 9, tá 9. bom? Tá. Pode ser? Então, eu vou falar com o Folgado, hein, Major Carol? para ver se eu consigo, tá? Aí, se eu conseguir mudar esse horário, aí eu já aviso no AVA. Pode ser? Tá ok, Pode. professora. Gente, outra pergunta. Vocês conseguiram entrar pelo AVA no link? Eu copiei pro meu telefone, depois eu coloquei na web aí que entrei. Ah, tá Eu bom. Mas entrei é... pelo link que enviaram Eu no nem grupo. vi o link no aba. Tá lá, tem grandão. Mas é porque... Eu peguei o link do WhatsApp. É, eu Manda pedi no pra grupo do Ana Ana e foi. mandar no Peguei WhatsApp pelo de WhatsApp. vocês. Obrigada, Ana. A Ana tem sido uma parceiraça para mim. Hein, gente? Alguma dúvida? Não, professora, Alguma esse assunto é bem pergunta? legal. Bem legal, né? Aí que vem o negócio para vocês, tá? Deixa eu ver. Caraca. Eu entendi. Tô Olha com o medo já. palavrão. Sexta-feira eu vou fazer a segunda parte desse assunto. E aí, não risca meu papel, por favor. Vou bloquear vocês para não mexer na minha apresentação de slides. Ei, e aí eu vou passar uma provinha para vocês, tá? Na sexta-feira eu vou passar uma prova para vocês e vocês vão me entregar essa prova quarta-feira, dia 3 de junho, ok? Qual assunto, professor? Ok. Isso daí? Sobre esse assunto. Uma Eu redação? vou passar na quarta. Ué, Exatamente, é uma redação. Mas eu vou passar na quarta-feira. A senhora vai querer dissertação comentativa ou expositiva? Aliás, eu vou passar na sexta-feira a prova. Me esperem sexta-feira que eu vou falar como é que é. Sexta, essa sexta agora ou na Sexta agora. Dia 29. Aí vai ser pra entregar quarta aqui. Que dia? Aí vocês vão entregar para mim na quarta-feira por e-mail não, lá no AVA. Eu vou abrir, Tá. eu vou fazer uma apresentação de slide lá bem legal, um rótulo bem legal sobre essa prova para vocês e vou colocar meu nome? O link lá de tarefas para vocês mandarem pela tarefa, tá bom? Eu vou dar 0 para quem tá riscando a minha tela de slide. Pode apagar. Gente, pelo amor de Deus, para. Pode apagar. Eu vou salvar em PDF só por causa disso. Tá bom, gente? Então, assim, ó, obrigada pela participação de vocês. Deixa eu interromper o meu compartilhamento. Agora eu quero ver mexer na minha página. Obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida, eu estou lá no AVA, tá bom? E aí é só me procurar por lá, que eu estou à disposição de vocês. Desculpa aí a intromissão do meu filho. Vocês sabem que bebê é complicado, né? Ele só tem 2 anos e 4 meses, não entende muito, não. Aí eu tenho que ficar me virando assim com ele. É normal, coisa de mãe. Não. Então, me desculpa aí em relação a isso, tá bom? Um beijo a todos. Vou parar a gravação e vou colocar essa gravação lá no AVA, se alguém de repente não conseguiu entrar. Nós tínhamos 83 participantes. Ainda não cheguei na minha meta, mas vou chegar. Tá bom? Tchau, gente. Beijos. Deixa eu parar a Meta de 1 gravação. milhão de...